Olá, telespectadores da TV Cidade. Estamos abrindo o programa Ecologia em Ação com uma notícia muito triste para os moradores da Grande Joinville, para os moradores dos municípios que circundam a Baía da Babitonga. Eu fiz uma perícia técnica nos manguezais da Ilha dos Espinheiros essa semana e constatei pesarosamente de que as avicênias, ou seja, o mangue preto que domina as árvores do ecossistema manguezal, estão mortas. Elas perderam as folhas, houve um desfolhamento no mês de março, abril deste ano, e elas não retornaram com as folhas novas. Presume-se que a lagarta que comeu a primeira leva de folhas das avicênias tenham retornado numa segunda geração e comido a segunda geração de folhas também que brotou das avicênias. E com esse segundo desfolhamento, a árvore não teve mais energia, não teve mais forças, não teve mais brotos, não teve mais olhos de brotação para colocar uma terceira geração de folhas. Então, o mangue morreu. Grandes extensões, como vocês podem ver aí nas imagens que eu estou mostrando para vocês, imagens aéreas, a gente nota claramente a coloração do mangue, que era verde, se transformou em amarelo, do amarelo ele foi por esbranquiçado e as folhas todas caíram. Hoje não tem mais folha nessas áreas. Extensas áreas da Bahia, nos municípios circunvizinhos ao ecossistema manguezal. É Garuva, é Joinville, é Araquari, São Francisco do Sul, Itapuá, são todos municípios que tinham grandes extensões de manguezais e os perderam. Então eu vou mostrar para vocês, depois de mostradas as imagens aéreas, eu quero mostrar para vocês imagens que eu fiz no ano passado, no mês de setembro, também na rua Baltazar Buchle, na Ilha dos Espinheiros. Vocês vejam só que imagens bonitas de um mangue verde, bonito, um verde escuro, com os pneumatófaros todos sadios. E assim, o programa de hoje, que destina-se a informar aos moradores desses municípios que já citei, o drama que nós vamos viver daqui para frente. Primeiramente vou mostrar imagens recentes, que eu já falei também sobre o ano de 2015, de setembro. Como pode ser visto, o verde reinava forte, denso e opaco. O que quer dizer? Não se conseguia enxergar longe através das florestas de avicênias predominantes também e conhecidas como mangue preto. As imagens mostram os pneumatófaros, que são as raízes da avicênia que sobem para fora do lodo do mangue e tem uma função muito importante, que é a hospedagem de micro-organismos do reino animal e reino vegetal. Produzem o alimento dos alivinos que habitam o berçário. Como se vê, os pneumatóforos estão saudáveis, as águas estão limpas na maré baixa e o lodo também está homogêneo, sem manchas de óleo que muitas vezes aparecem, sobrenadando com espelhamento da superfície da água. As folhas da avicênia são de extrema importância para os caranguejos, que delas se alimentam ao caírem sobre o lodo e sobre os pneumatóforos. São consumidas verdes em estado de decomposição.
Os caranguejos permanecem intocados durante parte do ano e no início do verão saem das tocas para acasalar. E quando saem das tocas para acasalar, eles se alimentam das folhas que não vão existir neste verão. Os excrementos do caranguejo também serão alimento de outras espécies de seres macroscópicos, que são alevinos, crustáceos e micro-organismos. Os guarás, que são aquelas garças vermelhas, e que adquirem essa cor ao se alimentarem de determinados crustáceos que existem nos mangues da Babitonga. O ecossistema funciona desta forma, tendo uma parte de solo, que é o lodoso, com a presença de sedimentos orgânicos que lhe oferecem a cor negra, e a outra parte, que são os vegetais, que nesse lodo conseguem sobreviver. No ecossistema da Babitonga, que é o maior manguezal de Santa Catarina, entre outros 3, sobressaem as avicênias, conhecidas como mangue preto. Para que o ecossistema funcione bem, é preciso a atmosfera do qual a flora dos mangues retira o carbono, que vai formar as folhas, galhos, troncos, raízes e sementes. O sol permite que a fotossíntese se processe na presença da clorofila, que é a cor verde das folhas. Para oferecer alimentos ao mangue preto, os dejetos de pássaros, animais silvestres, de rama de folhas e galhos são imprescindíveis. Se faltarem, por exemplo, as folhas desta floresta de mangue, o equilíbrio entra em pânico. Haverá desequilíbrio. Com o desfolhamento que os mangues da Baía da Babitonga sofreram nos primeiros meses do ano de 2016, acreditando-se que tenha havido uma segunda revoada, os brotos das novas avicênias foram consumidos pela segunda vez, como já falei no começo do programa. Existe também suspeita se hajam outros fatores pela morte dessas avicênias, como, por exemplo, a contaminação das águas por produtos tóxicos. O que vai acontecer agora e já aconteceu. Sem folhas, os caranguejos não terão alimentação quando saírem das tocas em dezembro de 2016, ou seja, no mês que vem. Se alimentarão de restos mortos de vegetais, que não será o alimento ideal para preservar a vida dos mesmos. Sem folhas, o sol penetrará no solo do manguezal com toda a potência e calor, com raios cósmicos destruindo e esterilizando toda a matéria orgânica, devendo em poucos anos, não havendo um replantio artificial, o solo se tornará duro, estéril e arenoso. O nível do solo também sofrerá rebaixamento. Então é um cenário bastante triste, é um cenário bastante lúgubre, é um cenário de poucas esperanças. Sem os pneumatóforos, não haverá alimentos para os alevinos, que dispunham de ovos, larvas, algas, líquens à disposição para a sua alimentação. Perderemos o berçário do mar com toda certeza. Local onde a vida no planeta é muito intensa e concentrada. O peixe ficará escasso e os alevinos nascidos de ovos de peixes não conseguirão sobreviver pela falta de alimentos e proteção, pois serão canibalizados por não terem mais as raízes e os pneumatóforos das árvores do mangue para os proteger. A natureza assim vai ficar descontrolada, não se sabe se realmente haverá uma rebrotação de novas avicênias, não se saberá se as sementes trazidas de mangues que não foram mortos chegarão nesses locais desertos, não se saberá o que as autoridades farão em relação a essa catástrofe ecológica. É bastante triste pensar
na inatividade, na inoperância das nossas autoridades. Elas não conhecem o problema, também não vão buscar soluções e não demandarão recursos para um salvamento mais rápido. Esse primeiro bloco, então, fica com as imagens para vocês. Retornaremos no segundo bloco com o mesmo drama da morte das avicênias, ou seja, do mangue preto na Baía de São Francisco do Sul.
Telespectadores, continuando a descrever a desgraça que se abateu sobre a Baía de São Francisco do Sul, de modo especial os manguezais de Avicênias, ou seja, de Mangue Preto, nós vamos passar mais algumas informações para vocês, que tem lancha no Rio Cubatão, que tem lancha no Joinville Yacht Club e nos outros Yacht Club espalhados aí nos Espinheiros, na Lagoa do Saguaçu e no Rio Cachoeira. Os passageiros do Barco Príncipe não mais verão aquele verde dos manguezais, já estão assistindo nos seus passeios os mangues brancos, sem folhas, caindo os galhos, as árvores tombando, poucas aves. É um cenário sem pneumatófaros, não haverá alimentos para os alevinos, que dispunham de ovos, larvas, lagartas, líquens à disposição para sua alimentação. Perderemos o berçário do mar, local onde a vida no planeta é muito intensa e concentrada. O peixe ficará escasso, os alevinos nascidos de ovos de peixes não conseguirão sobreviver pela falta de alimento e proteção, pois serão canibalizados por não terem mais as raízes e os pneumatófaros das árvores do mangue para se proteger. Outros impactos advirão certamente e que são totalmente desconhecidos para nós, pois em mais de 160 anos que tal desastre com as florestas nativas de manguezais não foi observado. Então, desde a implantação, a inauguração ou a criação do município de Joinville, nunca se tinha assistido tamanho desastre como estamos assistindo neste ano. Agora, em 1985, quando ocorreu o desfolhamento das mesmas regiões de mangues, como está acontecendo esse ano, passados 2 meses naquele ano, ou seja, outubro, novembro, houve o rebrotamento e o lepidóptero não causou mais estragos por um segundo ataque, o que deve ter acontecido neste ano. E o que acontecerá agora? Em poucos meses, as árvores começarão a perder os galhos, começarão a tombar com o vento por falta de suporte das raízes, que também morreram, apodreceram. Fiz a constatação técnica dias atrás dos mangues da rua Baltazar Buchle, na Ilha dos Espinheiros, que pouquíssimas avicênias estão rebrotando. Constatei também que existem pequenas manchas onde as avicênias não foram desfolhadas e, se foram, conseguiram botar novamente novas copas. É intrigante tais ocorrências, o que precisa ser urgentemente estudado pelas nossas equipes de biólogos das universidades regionais como Univille, Univale e UFSC. Muitos estudos foram feitos nos mangues de Santa Catarina, mas poucos se debruçaram nesse fenômeno do desfolhamento por lepidópteros. Em 1985, quando pela PREMA, Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente, fiz pedido escrito para que a Fátima estudasse o ocorrido naquele ano, vieram 3 pesquisadores de Florianópolis que estiveram por aqui e sequer enviaram um relatório para a PREMA, um relatório conclusivo, e também não conseguiram identificar a espécie de borboleta ou mariposa que causou, através de suas larvas, o desfolhamento. Tivéssemos naquele ano identificado a mariposa, teríamos certamente, hoje ou anos depois, encontrado uma microvespa que faria o controle biológico quando iniciasse um novo futuro ataque. Existem microvespas que podem ser importadas da Colômbia e em poucos dias poderia proteger todo o ecossistema com uma eficiência de 100%. O que fazer agora?
Como resta poucas avicênias, teremos dificuldades para encontrar na região sementes para um replantio de helicóptero. As sementes poderão ser apanhadas nos mangues da Guaratuba ou de Paranaguá ou ainda de Guaraqueçaba. Para isso, urgentemente, a Fátima e Ibama, apoiando os municípios da Bahia, deveriam licitar profissionais para elaborar os planos, os programas de recuperação de milhares de hectares degradados. Mas isso deverá ser feito muito rapidamente, antes que as áreas degradadas entrem em estágios mais avançados de esterilização e compactação. Espero que haja, desta vez, bom senso, pois os danos ambientais, sociais e econômicos serão devastadores para os pescadores, para o turismo e o setor pesqueiro embarcado. É uma situação delicada. Recomendo que se forme uma comissão de vereadores, de profissionais das universidades, junto com os executivos dos 4 municípios atingidos pela devastação dos manguezais, que sejam convidados. Eu me coloco à disposição do grupo para também contribuir com imagens que eu venho durante os anos regularmente guardando para constatar a saúde do ecossistema, para constatar o desenvolvimento do ecossistema. E é urgente que se faça isso, porque a pesca embarcada vai sofrer, porque não entrará novas levas de peixes saídas dos manguezais destruídos. Não há condição para a reprodução maciça dessa fauna, dessa ictiofauna. A Universidade de Joinville, a Univille, a UFSC, que tem filial aqui em Joinville, em Araquari, e tem salas de aula em Joinville, deverão deslocar os seus professores, os seus PhDs, os seus mestres, seus doutores, para que deixem do ar-condicionado e venham para o lodo pesquisar a causa do desastre ecológico ocorrido neste ano de 2016. 3.000 pescadores vão sofrer muito pela falta de pescado. Além das pressões do poder econômico que está querendo instalar 3 portos novos dentro da Bahia e um estaleiro no coração da Baía da Babitonga. Então são impactos violentos que estão sendo esperados para um futuro muito próximo. É importante que as autoridades se toquem no drama, tomem conhecimento desse tema. Vamos fazer um seminário para discutir o que faremos desses mangues perdidos. Vamos discutir com os pescadores, vamos discutir com maricultores, com as colônias de pesca, com o turismo, Barco Príncipe. Todas essas entidades, com a CIG, com a JORPEM, que congrega tantos microempresários, pequenos empresários, que têm suas ramificações econômicas dentro da Bahia, vivendo do ecossistema que nós perdemos. O que vai acontecer com o fundo da Bahia? Será que ele vai assorear mais ainda? Porque o mangue retém os particulados, ele sedimenta pelas raízes, ele vai sedimentando o lodo orgânico que circula nas marés altas e baixas. É uma situação muito difícil. É uma situação que requer atenção. E fica o recado aí para os telespectadores, para os estudantes de biologia, para os estudantes de oceanografia, geografia, cartografia, e para a SEMA um recado especial. Para a SEMA e para o CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente, estou à disposição para mostrar o drama que aconteceu dentro da Bahia. Nós estamos em final de ano, todo mundo já está
festejando o Natal, ninguém mais quer nada com nada, mas o momento é muito grave. Nós temos que fazer alguma coisa, temos que estudar o que é que aconteceu com os nossos mangues. É um cenário novo, nós não conhecemos isso aí. É novidade. Nós só sabemos o que é mangue vivo, mangue morto ninguém conhece. Caranguejo pode ter muito pouco dos mangues daqui da Baía da Babitonga. O caranguejo já era ruim, já era um caranguejo contaminado com tóxicos. Agora nós vamos ter um caranguejo magro que quando ele sair da toca, quando ele for se acasalar, ele não terá alimentação. E eventualmente, se os ovos forem liberados na água, também não haverá alimentação para os filhotes do acasalamento do mês de dezembro, de janeiro. Então deixo aí para vocês essas imagens tristes, imagens que vocês viram aí, que a gente se dedica como voluntário sem ganhar nada nessa questão, mas que tenta ajudar, porque é uma questão de produção de alimentos. A Bahia é uma grande produtora de alimentos, não é de excelente qualidade por causa dos metais pesados e da poluição de Joinville e de outros municípios que lançam seus efluentes, seus dejetos dentro da Baía da Babitonga. Mas o momento é de cautela, de alerta. Mexam-se, deixem as cadeiras dos escritórios de ar-condicionado, venham para os mangues, analisem, peguem seus barcos e se aproximem dos manguezais mortos, tirem fotografias. É importante que a sociedade tome conhecimento desta verdade. Muitos órgãos de imprensa já estão se movimentando no sentido de mostrar também esse sinal triste, essas imagens tristes do ecossistema, do mais rico ecossistema que tínhamos em Santa Catarina. Encerro esse programa com muita tristeza, com a profunda tristeza de que para os próximos 30 anos ou 20 anos, nós, se não for feito o replantio das avicênias, nós não vamos ter mais as imagens bonitas que era o orgulho dos habitantes desta região. Até o próximo programa Ecologia em Ação.